Opa, alô, alô, aqui Maurício Cano falando, em uma reunião, um evento, entrevista no GEDA, Grupo de Estudos de Direitos Animais, hoje entrevistando o professor Gustavo, o veganudo, aqui está ele chegando. Olá, bem-vindos, eu sou as outras convidadas, interessadas, participantes, Maria Angélica, e outras pessoas que chegaram aqui. Lari Monte, Jennifer Gomes, valeu pela presença. Bruna também. Devem ser conhecidos aqui. Rara Vigan também. Querida do O Veganudo, Gustavo, cadê? Eu tentei colocá-lo, não consegui colocar. Estranho. Vou tentar novamente. Agora tá indo, parece. Opa! Aí, agora deu certo. Tava dando um monte de erro aqui, mas então, agora foi. Pois é. Aí, ó, a Rara Vigan te mandando um abraço aí, ó. Opa, um outro pra ela, não só um abraço, mais um beijo pra minha namorada. Beleza? Bom, então muito obrigado pela paciência de tentar outra vez fazer essa live comigo aqui, que a gente não conseguiu fazer da outra vez, ano passado por falhas técnicas, né? Sim. Talvez a conexão que estava com problema, não sei, mas enfim. Aqui, pelo menos hoje, eu estou com uma conexão que eu coloquei nova e eu espero que dessa vez não tenha nenhum problema. Não, vai dar tudo certo. Bom, e eu vou até diminuir um pouco o ventilador, porque tá um barulhão aqui. Ai, tá muito calor aqui, mas tentar reduzir um pouco, porque tem um pouco de ruído demais. Em qual cidade que você tá? Ah, tava do 3. Três? Em qual cidade que você tá? Ah, cidade. Eu ouvi velocidade. Eu tô em Florianópolis. Ah, Floripa. Isso. Deu Aqui é uma, ou muito frio no inverno ou muito quente no verão também. sim, deu uma onda de calor gigantesca aí, né? Pois é. Bom, bora lá então. Valeu, pessoal. Estamos aqui falar sobre musculação vegana e até conversei com o professor Gustavo antes, né? Que eu queria também ressaltar o estilo dele divertido, né? Bem humorado também de conduzir o treinamento que ele faz, né? Quando a Angélica me indicou você, né? Para conversar contigo. Aí ela justamente passou esse diferencial seu, né? Que não só você ensina, passa orientação científica, muito seriamente, assim por diante, mas de uma maneira bem irreverente, divertida, né? E isso faz toda a diferença também, né? Quer contar um pouco sobre isso também? Sim, claro. É que eu sempre falo assim, cara, a vida ela é muito curta, assim, para ser levada tão a sério. E ela já é muito séria para a gente também, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, seja lá onde for, a gente deixar essa seriedade muito grande, né? Então, é o que eu sempre, entre aspas, brinco, assim. Eu falo, cara, quando é que tu vai morrer? Você não sabe, velho. Então, assim, porra, pra que ficar de cara fechada toda hora? Pra que ficar de um jeito tão sério, traz na gravata, liga, em quadradinho? Não, velho. Vai, se joga, mete louco. Vai, seja você e seja você do jeito mais ousado que possa ser. Porque a coisa fica muito mais leve, muito mais fluida, né? Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso treino, dentro das coisas que a gente faz. Então, eu levo isso muito a sério, né, na minha vida. Pessoal, verifica se o som meu ou também do Gustavo tá saindo um pouco ruim. Para mim te ouvir tá um pouco ruim, tá? Tá um pouco com falha no áudio, não sei. Ó, Ah, parece que então, o- alguém falou aí que realmente tá ruim o áudio, né? O vou ver se eu Chalex coloco. Nature. Vou colocar o fone aqui, vamos ver se ajuda. Só o som dele que tá ruim ou o meu também, ô Alex? Verifica Ó, por gentileza. coloquei o fone agora pra você, melhorou ou Opa, não? muito bem, agora tá bom. Ah, arrasou. E Para pro mim tá pessoal legal. aí, tem um delay É, até chegar na galera, pelo menos uns 15 segundos. Então, pessoal, depois fala se minha voz agora tá de boa, se dá pra ouvir de boa ou não. maravilha. Então vamos lá. Então obrigado aí então. Ah, bom, uma breve introdução aqui do GEDA, né? Por meio do qual essa página está sendo feita hoje, essa entrevista. É, o grupo de estudos de direitos animais eu fundei faz 14 anos mais ou menos, em 2007, né? É, e foi quando logo que eu virei vegetariano, em 2007, né? E aí eu decidi então
como contribuição para o mundo que poderia fazer seria isso, né? Ah, uma espécie de associação, instituição informal em que as pessoas interessadas pudessem estudar sobre o tema de ética animal, veganismo e tal, né? E antes era uma coisa mais puramente filosófica, né? Ética mesmo. Aos poucos, outros temas mais amplos também foram sendo incrementados, como política, questão também, como hoje, né? Parte de educação física e assim por diante, mas claro, sempre com alguma conexão com a parte de ética animal, né? Defesa dos animais e assim por diante, né? No caso, conseguir melhorar nossa performance física, ao mesmo tempo mantendo o respeito aos animais, né? No que a gente está consumindo aí, né? E eu sou de formação, de fato, jornalista, então estou conseguindo um pouco misturar meu repertório desse grupo com também a minha formação acadêmica e também profissional, né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo, uma época também, e hoje o meu jornalismo tem sido mais com essas lives que eu tenho feito hoje, com temas que eu acho relevantes para a sociedade, né? Pode então também se apresentar um pouquinho aí, né, Gustavo, por gentileza. Fechou. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Fico muito honrado aí pelo convite. Vi depois, né, você pela a sua responsabilidade ali dentro do grupo, né? Achei sensacional esse grupo, né, do direito dos animais, né, do estudo dos direitos dos animais. Então, eu fiquei muito feliz, tá? De verdade. Enfim, então em si, meu nome é Gustavo Trevisan Costa, eu sou formado em Educação Física ali pela Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp. Me formei em Educação Física e depois eu fiz uma especialização em Ciência do Treinamento de Força pela Federal de São Carlos, a UFSCar. Então, assim, ciência sempre foi algo que eu sempre levei muito a sério, eu adoro muito estudar artigos científicos, debater esses estudos com pessoas próximas ali que são cientistas também. Tem um projeto à parte chamado Mad Muscle, que é eu juntamente com o professor Dr. Felipe Damas, onde a gente aborda a ciência do treinamento em si, principalmente focada no treinamento aí para hipertrofia muscular. E aí, em 2017, eu resolvi me tornar vegano, né? Antes eu era onívoro, e aí, de repente, comecei a ver aqueles documentários que o pessoal geralmente vê por aí, né? Como A Carne é Fraca, Cowspiracy, Domínio, etc. Isso me motivou a entrar dentro do veganismo, e aí, né, baseado muito na ciência, nos estudos que eu adorava ali pesquisar, isso me tocou muito, e aí me virei vegano, e aí decidi fazer esse Instagram aqui que eu tenho, então que eu abordo de tudo um pouco, né? Tanto a ciência do treinamento, assim como a ciência do veganismo em si, que eu quero abordar um pouquinho melhor. E esse ano eu decidi também entrar no fisiculturismo natural, né? Vai ter a primeira competição de fisiculturismo natural aqui no Brasil em abril. Então estou me preparando e também preparando uma outra atleta, minha namorada, a competir aí em abril no fisiculturismo natural. Perfeito. Sucesso para vocês aí. Valeu, valeu, muito obrigado. Um aluno meu que é fisiculturista também, não vegano, mas me falou que já existem outras competições, já faz tempo, em que frequentemente se usam, né, anabolizantes, tal, que não seria o natural, assim considerado, né? Mas também existiria faz tempo também já a categoria natural. É nova mesmo ou já tem faz tempo? Como é que é? Ou só no Brasil que é nova? Não entendi. Então, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, tentou aí sim realizar um campeonato natural, eu não lembro agora exatamente a data, mas assim, muito tempo atrás mesmo, sabe? Só que não teve muita organização, acabou não rolando. E aqui no Brasil, assim, é uma indústria fitness muito, muito grande, muito grande. E aqui tá muito, assim, naturalizado a ideia do anabolizante. Qualquer academia que você vai, assim, se você perguntar para uma pessoa, a cada 4 pessoas, uma vai saber te falar, te indicar alguém ali que está tomando anabolizante ou que está vendendo anabolizante. É muito comum, mais do que a gente imagina, assim. É uma coisa absurda. Então aqui, pelo fato de ser tão natural essa ideia do hormônio anabolizante e tudo mais, é muito difícil ser instaurado isso aqui. Até vira questão de chacota, né? Essa primeira competição que está tendo aqui, o presidente da federação, ele foi convidado para uma live e tal, e o entrevistador, ele sempre fazia algumas piadinhas assim, mas como é que você vai saber se toda a galera ali é natural? Aí ele mostrava uns fisiculturistas ditos como naturais, alguns que foram pegos realmente no doping ou que são chacota por aí dentro da rede social. Falava, esse cara aqui, esse cara não é natural, é isso aqui. Então, enfim, é muito difícil tentar colocar isso no Brasil de acordo com toda a cultura do anabolizante que a gente vê aqui, que é como se fosse sal na salada, assim, parece que qualquer coisinha ali, opa, taquei aqui
um trembolona, um durateston, enfim, tem tanto aí por aí que eu nem sei os nomes direito, mas enfim. Pela primeira vez no Brasil, sim, vai rolar. A gente tentou fazer essa competição no passado, mas agora parece que finalmente vai. O grupo está bem consolidado, aí a organização realmente está indo bem para frente agora, pela primeira vez em abril. Vamos ver. Certo. E aí, no caso, bom, a gente está saindo um pouco do foco que a gente falou da musculação vegana e tal, né? Mas só mais um pouquinho de complemento sobre isso. Então, por que a importância de divulgar essa questão de um fisiculturismo também natural? Né? A gente depois pode focar mais no vegano, mas por que também essa coisa do natural? Tem gente que falou que está se melhorando, às vezes tem um preconceito com anabolizante, e eu mesmo, de fato, na verdade, por mais que você diga que muita gente pode indicar nas academias, mas em mais de uma academia que eu frequentei, aparecia grandão, assim, anabolizante, faz mal para a saúde, não sei das quantas. Não sei se por fora, nos bastidores, indicariam, mas impresso, assim, grandão, falava anabolizantes fazem mal, não sei das quantas, não use, tinha uma coisa assim, né? Mas por que então é importante incentivar um fisiculturismo vegano, então? Quer dizer, no caso, a natural ainda. Sim, sim. Olha, é assim, porque a galera pensa muito no resultado rápido, no resultado estético, assim. A pessoa geralmente que chega para mim procurando algum tipo de resultado, ou assim como para outros e outras profissionais aí, fala, nossa, eu quero mudar, quanto tempo eu consigo mudar, né? Em um mês, como é que eu vou estar? Eu falo, cara, tipo, o meu resultado, por exemplo, que eu quero, eu tô pensando para 2023. Falo, em 2023 eu quero estar com tanta massa muscular e com um determinado percentual de gordura. Músculo não se constrói de uma hora para outra, é um processo, é uma grande orquestra ali que você tem que ir afinando, são vários ensaios para você se apresentar no que vem. Então, assim, a galera sempre quer resultado imediato, sempre imediato, sempre imediato. E aí o anabolizante, já tem até estudo mostrando justamente isso, que mesmo sem treinar, a pessoa conseguiria ter um resultado de hipertrofia muscular significativo. Tem um estudo um pouquinho mais antigo que comparou um grupo que fez um treino, um grupo que só treinou, um grupo que só tomou anabolizante esteroide e um grupo que tomou anabolizante esteroide e também treinou. Aí qual que foi o resultado? O grupo que só tomou anabolizante esteroide, mas não treinou, teve um pouco mais de resultado que o grupo que treinou e não tomou anabolizante. Então, assim, a parada, ela é mágica, ela é realmente mágica. Muda muito o teu comportamento, muda muito a tua mente, teu pensamento, e muda muito sim o resultado. Então, por a galera saber que isso realmente dá um poder mágico para a pessoa, a galera vai muito atrás disso. Então, assim, o fisiculturismo natural, ele vem no sentido, e até é louco falar isso, né? Porque, assim, quando você fala de algum esporte, natação, você não fala natação natural. Ciclismo, você não fala ciclismo natural. Esse, de tanto que a galera usa, você tem que até falar. Tem o fisiculturismo e o fisiculturismo natural. Porque é tão impregnado que para você competir no fisiculturismo, você tem que usar essas paradas, que quando você fala de um outro que não usa, você tem que falar o natural. Não, isso aqui é fisiculturismo natural. E tem muitos efeitos adversos. Só que a galera só pensa na estética, no resultado rápido, e não sabe o que vai colher lá futuramente, em relação à depressão, em relação a comportamentos agressivos, em relação à ginecomastia. Tem muita coisa envolvida, espinhas, muita coisa. Então, assim, se for pensar cronicamente, não vale nem um pouco a pena, Mas, infelizmente, a gente é levado por algo que é imediatista, né? Então, por isso que acaba acontecendo muito esse uso do anabolizante. Meu aluno também falou que se fosse orientado com um médico, por exemplo, aí não teria problema. O problema é que muita gente vai tomar sem nenhuma consultoria especializada. Mesmo com orientação médica, você diz que então não vale a pena tomar esses anabolizantes? Não vale a pena porque, assim, tudo é questão genética, assim. Às vezes a pessoa ela pode ter uma predisposição genética, uma cardiopatia, enfim, alguma inflamação em algum determinado órgão, que o anabolizante esteroide pode fazer desencadear essa resposta, sabe? Até alguma reação cancerígena, enfim. Não vale a pena. Pode ser que para uma pessoa, realmente, um acompanhamento médico favoreça ela não ter problema nenhum na vida dela. Tem pessoas aí que já tomaram sei lá quanto de litros, quilos, não sei nem como é medida a dose da parada, enfim. E não aconteceu nada. Então aí eu vi recentemente um vídeo do fisiculturista antigo e ele falou assim, não, eu tomo até hoje, nunca parei, nunca ciclei, esse negócio de ciclo é tudo mentira. Então assim,
uma variável genética, assim, é individual. Tem pessoas que podem ser que uma dose mínima faça um grande estrago na vida dela. Pode ser que pessoas com doses cavalares não façam nenhum estrago. Então, assim, beleza, o acompanhamento médico ele vai favorecer a reduzir uma possibilidade de malefícios, entendeu? Mas falar que com o acompanhamento médico vai ser 100% seguro, infelizmente o 100% seguro é a pessoa realmente não usar nada. Isso a gente garante. Entendo. Aí no caso, vamos agora passar mais para a questão do título musculação vegana mesmo, né? No caso, você comentou que você começou com os seus estudos da educação física e assim por diante, ainda onívoro, né? Você ainda não tinha ainda conhecido o vegetarianismo e nem o veganismo, e depois você conseguiu então um jeito de conciliar, né? Aparentemente, você achou que compensava mais você manter os dois estilos de vida, né? Bom, comenta um pouco, e muita gente, apesar disso, como esse meu aluno, que é fisiculturista, diz que mas é muito mais difícil você conseguir bater a proteína necessária para conseguir ter a forma física que se exige, né, do fisiculturista, ou para qualquer um que queira ter uma forma física melhor, né, como vegano ou vegetariano, né? Não sei se você concorda com isso, que realmente seria mais difícil ou não. E comenta um pouco aí sobre os balanços que você fez na sua cabeça na hora que você tomou essa decisão, então, de conseguir unir essas duas coisas. Sim, sim. Assim, só um comentário antes que em relação é mais difícil, né, ser um fisiculturista vegano, vegetariano, enfim. Eu acho que isso daí vem muito enraizado do que a gente vê. Porque, por exemplo, se você vai buscar na internet fisiculturista vegano ou vegana, você acha. Só que, vamos pensar assim, para a pessoa se tornar uma pessoa fisiculturista, ela já tem que ter uma predisposição genética, independente. Por exemplo, pessoas que tomaram muito anabolizante, tiveram um resultado gigantesco, falar, foi pelo anabolizante? Não, não foi só por ele. Foi pela predisposição genética da pessoa e da aderência ao treinamento e a um treinamento de qualidade ali, e a pessoa ficou gigantesca. Então, assim, para a pessoa chegar no alto nível, é muito difícil dentro do fisiculturismo. Você tem que ser realmente assim, treinar frequentemente, ter uma predisposição genética para isso. Então, se a gente pega ali um grupo de 100 pessoas, por exemplo, dessas 100 pessoas, vão ser pouquíssimas pessoas que vão ter essa predisposição genética e essa motivação no treino, essa aderência ao treino. Vamos supor ali, 3, 5 pessoas no máximo. Dessas 3, 5 pessoas no máximo, quantas ali seriam veganas, quantas seriam vegetarianas? É baixíssima a porcentagem, né, do que a gente tem hoje em dia. Está aumentando, mas ainda é baixíssimo. Então, se a gente pega das pessoas que estão competindo hoje em dia, que chegam ali no alto nível, são poucas pessoas. Dessas poucas pessoas, são pouquíssimas que a gente vê dentro do veganismo e vegetarianismo. Então, tudo é uma questão que eu vejo ainda muito de estatística. É questão de tempo para a gente ter boas pessoas ali veganas no topo também, no top 3 ali, com certeza, dos maiores palcos do mundo. Tenho certeza disso. Porque, assim, a ciência já vem mostrando que desde que você tenha ali uma boa quantidade e qualidade de proteína sendo ingerida no seu dia, independente se ela é de origem animal ou vegetal, porque a proteína nada mais é que um conjunto de aminoácidos. Se eu estou oferecendo esse conjunto de aminoácidos, principalmente os essenciais, aqueles que o nosso corpo não produz, que tem que vir da alimentação, não vai ter diferença. Teve até um estudo recente da USP, que analisou um grupo vegano e um grupo onívoro, que teve a dieta equilibrada, o grupo onívoro consumindo whey protein, e o grupo vegano consumindo ali a proteína isolada de soja para bater ali, se eu não me engano, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Resultado em relação à hipertrofia muscular e a ganhos de força muscular foi o mesmo. Então, assim, como eu disse, é questão de tempo. Quanto mais pessoas, né, se tornarem aí veganas e mais pessoas estarem se predispondo a treinar e a treinar de verdade, a treinar com aderência, frequência, a gente vai cada vez mais tentando achar talentos, né, com essa predisposição genética para atingir ali um alto nível dentro desse esporte. Então, assim, quando eu iniciei os meus estudos sobre veganismo, para ver se seria uma boa ou não, porque no começo eu era muito assim, fechado em relação à minha estética. Eu falei, cara, eu não vou entrar em nada por furada. Ok, beleza, os animais e tal, mas se eu ver que eu vou perder rendimento, eu não vou entrar nessa não. Eu sendo extremamente sincero. Né, cabeça extremamente fechada, assim. Eu falei, não, quer saber? Foda-se, vai. Eu ainda nem tinha concluído o meu pensamento, assim, sobre os estudos e tudo mais. Falei, quer saber? Foda-se. Se eu perder rendimento, foda-se. Eu não quero me tornar atleta nem nada assim. E aí que eu vi que, quanto mais eu estudava, mais eu via que não iria ter diferença, e sentindo no meu corpo também, afinal, o meu maior resultado foi sendo vegano, e ainda na pandemia, eu falei, cara, agora eu tô sossegado.
No meu caso, eu pensava assim, né? Tipo, ouvindo falar o que dizem a respeito da perda de rendimento, né? De alguém que ah, quer ter um físico mais atlético, né? Um shape bacana, teria mais dificuldade supostamente. Aí pensava, bom, mesmo que tenha mais dificuldade, eu não vou voltar a consumir animais só por causa disso. Porque, em termos de prioridade, né, é mais prioritário para mim a questão ética de não causar violência para os animais do que eu ter um shape poderoso. Né? Para mim era óbvio essa questão, né, em termos de valores. Né? É, enfim, mas então, assim como no começo, quando eu virei vegetariano em 2007, aí eu pesquisei o mínimo, né? Bom, todo mundo meio que tem essa preconceito, né? Geralmente, de que se você vai virar vegetariano ou vegano, você vai ter pior saúde e assim por diante, né? Meu pai falava sempre, tem que comer de tudo e tal, né? Então, antes de virar vegetariano, eu minimamente pesquisei tudo que eu pude para ver se no mínimo eu não teria perda de saúde, né? Mas não foi o que eu encontrei, né? Nas minhas pesquisas eu verifiquei, não, a saúde não é um problema se eu virar vegetariano, pelo menos, ou nem vegano, a não sei que, pelo menos também na questão do veganismo, também cuida da B12, de alguns suplementos, ter sempre um acompanhamento para verificar como é que estão meus nutrientes, né? E em caso que haja necessidade de alguma coisa devido à falta de cuidado suplementar, né? Eu mesmo fui verificar e estou tendo que suplementar B12, por exemplo, até um pouco de cálcio e ferro, porque não tive uma dieta adequada. Mas. E aí, então, na sua pesquisa, em termos de shape, assim, você viu que não atrapalharia, então, para você, então? Não, assim, nem só para mim, né? Para qualquer pessoa que tenha ali a alimentação batendo, né, uma boa quantidade e qualidade, né, proteica, não só proteica, tá? Mas de todos os macro e também micronutrientes, né? Porque todo mundo que pensa em hipertrofia fica falando, a proteína, bater a proteína e faz o shake, chacoalha junto. Eu falo, cara, e os seus micros? Como é que tá, né? Seu ferro, zinco e as outras coisas envolvidas aí, cálcio, né? Tem muitas outras coisas que vão favorecer muito o processo da hipertrofia muscular. E nos 3 caminhos aí, no onivorismo, vegetarianismo e veganismo, a gente tem tudo necessário. Desde que a gente saiba mexer os palitinhos ali, a gente vai conseguir. Então, assim, não só para mim, mas para qualquer pessoa que tenha isso equilibrado, vai dar certo. Vai ser numa boa. Se a pessoa tem essa predisposição, né, para um bom caminho ali, para a hipertrofia muscular, né? Porque dentro da hipertrofia a gente tem a teoria da responsividade, né? A pessoa super responsiva, normo-responsiva, pouco responsiva e não responsiva. Então, assim, se eu pegar um grupo de 100 pessoas e essas 100 pessoas tiverem uma alimentação equilibrada e ali fazerem o mesmo treino, vão ter ali 5 pessoas que são aquelas desgraçadas, assim, que espirrou, nasce um tanquinho. Vou ali dar uma volta no quarteirão. A pessoa deu uma volta no quarteirão, tá com um tanquinho e com as pernas assim, de cavalo. Caraca, velho, eu me mato na academia se der uma volta no quarteirão e tá assim. E aí, tem pessoas que serão a maioria ali, né, pensando numa curva em U, assim, invertido, que são as normoresponsivas, vão ter uma resposta normal, vão ter uma hipertrofia legal ali depois de um tempo. Tem pessoas que vão ter uma pouca resposta e pessoas não responsivas. Então, assim, isso está dentro de qualquer cenário, do veganismo, vegetarianismo, onivorismo, nessa predisposição genética. Então, se a pessoa é vegana e ela tem uma predisposição para ser uma normo-responsiva ou super-responsiva, vai dar igual, vai dar bom, igual se ela fosse vegetariana, igual se ela fosse onívora em relação à hipertrofia muscular em si. Desde que tudo isso esteja regulado, né? Os macro, micronutrientes e o treinamento também, claro, sono, enfim, muita coisa envolvida. Uhum. Agora, muita gente, talvez dos que criticam o veganismo para essa questão, talvez possam também dizer que daria muito mais trabalho, porque você teria que consumir uma quantidade muito grande de comida, talvez, né? Para conseguir a mesma quantidade de nutrientes necessários, como proteína, ou também outros que você indicou como micronutrientes, né? O mais famosão a proteína e tal, de vários tipos, mas enfim. Agora, o que você diria em relação a essa questão de quantidade de alimentos a consumir em uma dieta comum e uma dieta vegetariana ou vegana? É realmente mais trabalhoso ou não?
nesse sentido? Assim, primeiro, falando em relação a trabalho, né, ser trabalhoso. Eu acho que não muda muito, não muda absolutamente. Para mim, pelo menos, não mudou em nada. Para mim, até ficou um pouco mais fácil, sendo bem sincero. Porque, assim, o que mudou para mim, mais grotescamente, assim? A fonte de proteína. Então, antes eu consumia carnes de animais. E, hoje em dia, as minhas principais fontes são proteína texturizada de soja, tofu e feijão. Eu fico só nesses 3, eu não como mais nada além disso em relação a alimentos que tenham um alto nível de proteína, né? Claro que tudo tem um pouco de proteína, a maçã tem um pouco de proteína. É um valor pequenininho ali, mas enfim, tem um pouquinho ali. Então, falando dos 3 principais alimentos que eu como, né? Tofu, proteína texturizada de soja e feijão. Feijão eu sempre comi, então assim, só aumentei a quantidade. E também fiquei mais atento à preparação dele, né? Porque se você não prepara bem o feijão, né, fica aquele baiacu, aí vou ver a minha namorada ali, não vai dar muito certo, né, que eu vou ter que ficar segurando até não aguentar mais, que a gente ainda não chegou naquele nível de intimidade que a gente peida um na frente do outro. Se você estiver assistindo, inclusive, vamos passar para esse próximo passo aí. Enfim, então o feijão, né? Você diz de todas essas leguminosas, como feijão, lentilha e tal, que tem que colocar de molho umas tantas horas antes de cozinhar, é isso? Isso. É deixar de molho, tirar aquela água do molho, fazer um novo molho ali, enfim. Tem toda uma preparação, né? Porque faz diferença, tanto em relação a essa questão de flatulência, quanto em relação até à absorção do nutriente. Você pode atrapalhar, se você faz um feijão mal feito, você atrapalha um pouco a absorção de alguns nutrientes, como, por exemplo, mesmo a proteína. Então, tanto o feijão, quais outros que tem que ter esse processo? Lentilha, grão de bico, por exemplo, o que mais? Isso. Todas as leguminosas. Então, essas que você citou, ervilha, não sei se você tinha falado também. Não. E agora eu não estou me lembrando outra, mas enfim, essas leguminosas de forma geral. Até a soja em si, a proteína texturizada de soja, eu consumo muito, assim, muito mesmo. E até para tirar aquele gosto de ração dela, mas também para você fazer com que você absorva melhor os nutrientes dela, tem que ter esse molho aí também. Deixar ela imersa na água, enfim. Tem que ter esse preparo. Nossa, dá ajuda muito. Isso aí. Dá trabalho. Assim, se possível, pegar a soja, apertar ela, tirar aquela água dentro dela, porque senão, cara, você vai virar um baiacu no mesmo dia. E aí vai ser foda. Então, assim, em relação ao preparo... que eu tenho preguiça disso, mas eu tenho que vencer essa preguiça. Exato, aí, exatamente. A nutricionista ali, da minha família, será Trevisan? Deixar de molho todas as leguminosas, exatamente. Então, assim, a soja também vai nesse sentido, assim, é um preparo que você tem que tirar ali uns 20 minutinhos para fazer, mas, cara, eu faço isso, deixo congelado, deixo uns potinhos ali e tá pronto, assim, tá pronto minha comida em relação à principal parte proteica, né, para a semana inteira. Então, assim, eu não tive mais trabalho em si para preparar esses meus tipos de alimentos aí. E em relação à quantidade, né, para mim... Aumentou, sim, um pouco, né? Principalmente pelo esporte que eu quero, pelo objetivo que eu tenho aí. Eu tive que comer um pouco mais, mas não era nada muito assim de outro mundo, não. Não mudou tanto pra mim, não, em relação ao que eu comia antes, sendo onívoro, em relação ao que eu como agora. Porque, assim, a gente tem que ter orientação. Muita gente entra no veganismo e, sei lá, agora eu vou comer mais feijão, vou comer mais ervilha, e acaba atacando um monte lá. Você tem que saber mais ou menos as proporções. Você tem que saber o quanto você está colocando no seu dia, em que momentos do dia. Enfim, da forma como eu me alimento hoje, eu não acabo comendo quantidades muito grandes ali em cada refeição. Eu tenho algumas refeições no dia que acabam diluindo isso em relação à quantidade. Uhum. Então, talvez um pouco a mais de quantidade do que um onívoro talvez consumiria, mas não é uma quantidade tão grande, então. Sim, eu pretendo salvar, eu tento salvar todas as lives que eu faço aqui, tá? Rara, Vigan e outras pessoas comentaram, fica gravado, espero que dê tudo certo. Então, não mudou algo, mas não significativamente, então, digamos. Pra mim, pelo menos não, eu não sei dizer exatamente valores agora que eu não tenho isso de cabeça, de referência, né? Por exemplo, 100 gramas de uma carne animal... teria tantas gramas de proteína. Se alguém souber rápido aí, por favor, mande, compartilhe com a gente. Porque eu sempre deixo no papel ali da minha nutricionista. Eu já passei por 5 nutricionistas, eu falo, cara, as pessoas elas estão estudando para isso, estão se atualizando para isso.
Eu não vou ficar vendo coisa na internet correndo risco de eu fazer algo errado. Eu quero maximizar minha resposta, é isso. A pessoa, ela tem a graduação dela para isso, ela se forma para isso, ela se atualiza para isso. Então, assim, o papel do nutricionista, da nutricionista, é extremamente importante, extremamente importante. Às vezes as pessoas mandam pergunta para mim sobre nutrição, eu falo, cara, dou uma resposta superficial aqui, que nem eu estou respondendo, e eu falo, olha, fala com o nutricionista, cara, não olha um shape ali dentro da internet e queira as soluções milagrosas por aquela pessoa, não. Vai para a nutricionista, vai para o nutricionista, que essas pessoas sim estão estudando, sim estão se atualizando. Essas pessoas que têm a resposta. Então, por isso que eu falei de maneira superficial. Acho que sim, eu teria que consumir um pouco mais, mas precisaria ver essa tabela de referência de novo aí, em relação a quanto que tem 100 gramas de proteína de soja e uma carne animal, quanto que dá isso. Inclusive, eu vi aí aparecer aqui na live uma Priscila, nutricionista vegetariana. Não sei se é uma das que eu realmente consultei. Eu tive duas nutricionistas vegetarianas, ou algo assim, ou que atendiam um público vegetariano ou vegano, e que se chamava Priscila, ambas. Uma era de Siero, que é bem mais... tem muito mais anos, acho, de formada, e a Masa, que essa é mais vegana, estrita mesmo, que foi a minha última nutricionista que me atende até hoje. Não sei se uma delas eventualmente apareceu aí. Mas, então, como é que fica nessa questão? A gente foi fazer uma live, então, contigo. Como é que a gente pode fazer para não meio que atropelar, né, o papel, a função, o conhecimento específico de um nutricionista e poder, então, qual seria a sua contribuição mais importante como um atleta fisiculturista e que também tem essa formação específica que você teve, educação física e treinamento de força, então, para poder falar sobre a questão do veganismo? Sim. Eu acho que assim, dá para eu compartilhar, né, mais ou menos as coisas que eu como no dia em relação às quantidades específicas para mim, só para às vezes as pessoas terem uma ideia assim de substituições, às vezes que eu possa fazer no meu dia, coisas que eu como antes do treino, depois do treino. Talvez nesse sentido seria mais de boa, mas claro, eu posso falar de maneira aquilo que eu sei, que eu aprendi junto com as pessoas que me orientaram dentro da nutrição também, e as coisas que eu estudei por conta também, né? Que nem eu vi alguns estudos que comparavam o consumo do whey com a proteína isolada de soja e viu isso na hipertrofia muscular. Enfim, daria, acho que talvez nessa lógica, assim. Então, se for o caso, por exemplo, posso falar agora como é que funciona a minha rotina alimentar, por exemplo, Perfeito. voltado para a hipertrofia muscular, dentro desse meu objetivo do fisiculturismo natural, né? Que às vezes as pessoas pensam que é algo muito mirabolante, mas não tem segredo, assim. É uma frase que eu gosto muito da minha nutricionista, o básico que funciona. Sem, nossa, final de tarde eu preciso tomar um chá de espirulina com sementes da Oceania francesa, porque isso vai ajudar na hipertrofia muscular. Eu vi isso ali no perfil da Mindfulness Fitness Hypertrophy. Então eu vou fazer com certeza. Falo, cara, forneça os macro e micronutrientes ali de maneira frequente, de maneira equilibrada, para o seu objetivo, de acordo com o seu corpo, seu peso e tudo mais. Então, assim, a minha rotina alimentar, ela é muito básica, assim, muito básica mesmo. As coisas que eu como, basicamente, são tapioca antes do treino, né? Tapioca com banana, com melaço de cana, e acabou, é isso. E um cafezinho ali já era. No almoço é o pedreirão mesmo, o básico, é arroz, é feijão, é proteína texturizada de soja, é o tofu. E aí, legumes ali, eu tento pegar uns 3, 4, nada mirabolante, um pepino, tomate, a beterraba, alface, abobrinha, gira em torno disso. Aí, num lanche da tarde, eu como pão com tofu ou proteína texturizada de soja de novo, um pouquinho de rúcula, um pouquinho de cenoura ali. Então, é um lanchinho natural, assim, de boa, e alguma fruta. Na minha janta, eu repito basicamente o que eu fiz no almoço, não muda. Arroz, feijão, proteína texturizada de soja, uma salada, um pouquinho de azeite e uma sementinha ali de girassol, de abóbora. E aí na ceia eu bato um shakezão, assim, eu faço algum leite vegetal, de soja, de castanha, geralmente de soja que é mais barato, alguma fruta ali, a banana. Eu coloco também um pouco de creatina, que é um paradigma, né? A creatina faz mal, não faz mal, enfim, eu posso falar disso melhor depois. Creatina, proteína isolada de soja, e eu coloco a suplementação. Opa, alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Opa,
Desculpa, houve uma falha aqui com a bateria, pelo visto, já coloquei aqui. Sempre uma falha técnica, mas a gente procura fazer o melhor. Sinto Não. muito. Bom, espero que a live anterior que a gente estava fazendo, espero eu que tenha conseguido gravar automaticamente e depois poder publicar. Eu tinha feito um sistema para isso configurar, espero que eu consiga restaurar ela em breve. Vamos ver se depois dá certo, eu te falo. Não, se não rolar, depois a Mas gente vamos faz outro. Enfim, sinto muito por mais a falha técnica. Não, tá na paz, pô. Enfim. Bom, já são de todo modo 8h45. A previsão mesmo era de ser por volta desse tempo, mais ou menos, a nossa conversa. Aí, só tentar finalizar então, talvez mais uns 10 minutinhos apenas. Gustavo, falando sobre a sua rotina alimentar, né? E acho que você está falando sobre café da manhã, almoço, jantar. Falou também que a creatina é algo polêmico, por exemplo, né? Quer comentar um pouco sobre isso? Pode ser. Inclusive, gente, nesses minutos finais, se quiserem mandar alguma dúvida, se for o caso aqui, aí a gente responde aqui de boa. Fechou? Bom, vamos lá. Então, sobre a creatina, né? Inclusive agradeço a Nutri Michele Trevisan, né, que ela participou bastante aqui com a gente, né? Deu várias dicas pro pessoal, né? Então, também fica o obrigado para ela também. Sim, E muito quem obrigado. mais também pode também contribuir com seus comentários também, tá, gente? Valeu mesmo. Arrasou. Bom, mas enfim, sobre a creatina, né? Existe um grande paradigma, né, sobre ela. Muita gente fala, nossa, a creatina ela vai poder fazer mal pro rim, tem que tomar muita água, tem que tomar cuidado e tudo mais. E não necessariamente, assim, o que a gente vê é que existiu ali uma má interpretação de um estudo de caso com um fisiculturista que tomava doses cavalares de creatina, e não só de creatina, como outras paradinhas, se é que você me entende. Então ele provavelmente tomava anabolizante esteroide também, e ele teve alguns problemas renais bem graves, assim, e isso acabou sendo passado à frente. A creatina pode fazer mal, pode fazer mal, pode fazer mal. Mas o que a gente vê hoje em dia, já há um tempinho, na verdade, até se tiverem curiosidade, vocês pesquisarem por Guilherme Artioli, professor titular da USP, e uma das linhas de pesquisa aí que ele teve, já bem forte, foi justamente sobre o uso de creatina, né? E ver se isso poderia ter algum efeito colateral e o que isso ajudaria no treinamento, por exemplo. E a creatina mostra-se extremamente segura, assim, talvez, não sei se de acordo com alguma individualidade muito específica, a pessoa teria que ficar mais atenta a isso, mas de modo geral a creatina é muito segura, é até usada com idosos, enfim, busquem depois Guilherme Artioli USP, vocês vão ver que realmente ela é extremamente segura, assim. E até para pessoas veganas que praticam um esporte ali que envolve a capacidade física de força e de potência, acaba ajudando muito, assim, muito mesmo, porque dentro do onivorismo a galera acaba recebendo um pouco mais de creatina pelo consumo das carnes vermelhas, principalmente. A pessoa vegana, ela tem a sua creatina intramuscular ali, tá beleza, tá bacana. Mas se ela pensa em um alto nível, em um esporte que tem ali a produção de força, a capacidade, né, de força e de potência, aí realmente a creatina ela pode ajudar mesmo quem é vegano. Então, e a creatina não tem nada de algo que vem de animal, então. O que é a creatina de fato? É um nutriente de que tipo? Ela é sintética, é um conjunto ali de aminoácidos, se eu não me engano, mas essa que a gente vê na suplementação é sintética. Não valeria a pena para a indústria fazer um processo que venha do animal para transformar essa creatina ali em algo que seja um suplemento. Então é sintético mesmo. Então as creatinas elas são veganas em si. Pelo menos até onde eu sei. Pode ser que ontem surgiu uma creatina do gafanhoto, e não sei, espero que não. Certo. A Débora Lima fez uma pergunta para você aqui, ó. Calculam macros de leguminosas. Como calcula macros das leguminosas? Calculam macros de leguminosas cruas e secas, demolhadas, cozidas com caldo, cozidas coadas. Tá. Bom, eu particularmente, a recomendação que foi passada até mim foi depois que eu faço, por exemplo, fiz lá o feijão. Fiz o feijão, então agora que eu vou comer ele, eu vou tacar ali 200 gramas no almoço, por exemplo. Então é ele cozido que eu vou medir ali na minha balança, por exemplo. Sim. Mas eu posso estar desatualizado, porque essas orientações foram novas para mim e eu não mandei recentemente para minha nutricionista. São 200 gramas ali, ele seco ainda, cru, aí eu cozinhei ele, depois eu vou comer, mas tenho quase certeza que seria isso, é ele cozido. Depois que ele está cozido, aí eu vou na balança e coloco ali e vejo o que são essas 200 gramas. Sim.
uma comparação aí, você não mencionou, por exemplo, lentilhas, você prefere feijão, parece. Eu geralmente preferi lentilha porque acho mais fácil cozinhar, cozinha mais fácil, mais rapidamente, né, eu acho. Tem alguma diferença entre grão de bico, lentilha, assim, feijão ou não? E também, também você não citou, por exemplo, pasta de amendoim. Eu uso muito em sanduíche, pasta de amendoim nos meus sanduíches para ter uma boa carga proteica, assim. Você também acha bacana esses tipos que eu consumo ao invés desses que você comentou? Ou em adição também, enfim. Sim, vai ter uma pequena diferença, assim, entre essas leguminosas, né? Grão de bico, ervilha, lentilha, feijão. Eu não me recordo agora exatamente o quanto de diferença vai ter. Mas são opções muito boas, assim. É mais cultural a mesma coisa, porque assim, não lembro se na minha mamadeira tinha feijão, mas desde que eu me conheço por gente, tinha feijão. Então, assim, de verdade, Sim. Por mim, eu comeria arroz e feijão até o meu último dia aqui nesse plano terrestre. Então, é que eu amo feijão mesmo. Amo, de verdade, Sim, amo muito. mais cultural mesmo, então. Mais por quesito Mais cultural mesmo. Sim, na minha parte, sim. E a minha parte, sim. E a pasta de E a pasta de amendoim, amendoim você não acha legal também? ela vai ter uma certa quantidade de proteína ali, mas a pasta de amendoim, ela é principalmente uma fonte de gordura, né? Uma fonte de gordura boa, então assim, ela é uma boa estratégia para você bater uma densidade calórica ali no seu dia, né? Que nem eu consumo também pasta de amendoim, geralmente ali pela manhã, faço a tapioca com a banana, melado de cana e eu taco a pasta de amendoim. E também em algum momento do meu dia, assim, de algum lanchinho de tarde, ceia e tal, principalmente na ceia eu acabo tacando essa pasta de amendoim, mas principalmente como algo que vem a agregar nessa densidade calórica, né? Porque ela é bem calórica por ser um alimento principalmente como fonte de gordura ali. Mas ela sim tem uma quantidade de proteína que agora eu não sei te falar quanto e não sei essa comparação entre ela e uma leguminosa, mas as leguminosas são as rainhas assim em relação à proteína de uma dieta vegana. Perfeito. Não sei se mais alguém comentou uma coisa aqui. Creatina segura, a Nutri Michele comentou aqui e tal. Enfim. Uso da soja e alteração hormonal aqui, ó. A Bruna. Então, também a soja é um grande paradigma, tá? Existiu aí, não sei se mais de um estudo, mas pelo menos um estudo com animais. A Carolina falou, 30 gramas de pasta de amendoim, parece que tem 15 gramas de proteína. Mas enfim, pelo menos um estudo com animais que mostrou que poderia ter sim alguma alteração hormonal em relação a estrógeno, se eu não me engano, mas foram feitos com animais e era um consumo assim, muito excessivo de soja. Quando a gente vai ver em humanos, não vai ter essa alteração hormonal, que nem eu. Já há 5 anos sou vegano. Isso é um relato meu, tá? A confiabilidade dessa informação ela é baixa, tá? Mas eu tô falando isso também pautado na ciência, ok? Mas enfim, só compartilhando um relato meu, que em relação à alteração hormonal de hormônios femininos, por exemplo, estrógeno, progesterona e tal, não aconteceu nada comigo. Tem gente que fala assim, o alto consumo de soja pode gerar ginecomastia, você pode desenvolver peitos, né, no caso dos homens e tal. Eu falo, não, cara. Quem dera, porque eu quero ser fisiculturista, né? Quero aumentar ainda mais a minha região do peitoral aqui. Pô, se fosse assim, eu ia consumir 10 quilos de soja todo dia, que eu preciso aumentar em tudo aqui. Então, não, né? Não, isso daí é um grande mito, baseado, pelo menos em um estudo que foi feito com animais, com um consumo muito exacerbado de soja, que aí desencadeou uma possível resposta de uma alteração hormonal. Não me lembro agora se era estrógeno em si. Mas nós, humanos, a gente teria que consumir, assim, para isso talvez ser uma verdade, sei lá, quilos e quilos de soja todo santo dia. Mas não, isso daí já está derrubado, é um grande mito já. Perfeito. Bom, novamente agradeço a Nutri Michele aí, né, que está sempre colaborando com mais informações, né, a respeito. Bom, agora já são 8h53, talvez seja bom encerrar daqui a pouquinho então. E a gente acabou não falando muito sobre a sua rotina de treinamento físico mesmo de força, né? E shape, né? Você também gostaria de comentar uma coisa também a respeito disso, sobre a sua rotina a respeito disso? Pode ser. Assim, para um resultado de hipertrofia muscular ser significativo, existem alguns fatores, né? O primeiro, eu gosto de falar sono. A pessoa tem que dormir, tem que descansar. Tem gente que, workaholic tem o trainaholic, assim, treinando todo dia como se não houvesse amanhã. E, cara, tem que descansar. As semanas de deload, inclusive, ou até de descanso, elas vêm aí
pautadas na ciência, justamente para mostrar que o descanso ele é necessário. O deload é basicamente quando você está treinando, e aí você reduz consideravelmente o volume, dessensibiliza a fibra muscular para voltar a treinar de novo. Então, assim, tem que descansar, tem que se alimentar bem, tem que se hidratar, né? Até a Green Vegan ali falou que, porra, ele já tomou 2 litros de água durante a live. Sim, a água é fundamental, porque a gente é 70% água, é 30% ódio. Então, assim, tome água. E proteína e tudo isso daí. Então, assim, isso são os básicos. Agora o resto, ter uma predisposição genética boa para ter uma alta resposta de hipertrofia e ter aderência ao treinamento baseado na ciência. Afinal, muita gente vai lá e fala 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Mas o que é isso, né? A nossa fibra muscular, basicamente, a gente tem 2 tipos. Sim, de maneira muito simplificada falando, tá? Tem outras aí no meio. Tipo 1 e tipo 2. Se você começa o exercício e não chegou na proximidade da falha muscular, ou seja, aquele ponto de fadiga que você não consegue realizar uma nova repetição, você parou ali no meio do caminho e não ativou ali, não teve uma alta ativação, principalmente das fibras do tipo 2, que são as que produzem mais força. E são as mais hipertrofiáveis. Então, se você está dando migué no seu treino, se você não está chegando nesse ponto de ou falha muscular ou proximidade da falha, que é tão bom quanto, o resultado de hipertrofia provavelmente não vai acontecer de maneira maximizada. Então, com todo esse contexto, dentro do meu treinamento, eu aplico tudo isso, penso em tudo isso, claro, e eu tenho uma divisão ali, porque tem que ter muita variedade de exercício dentro de um treinamento voltado aí para o fisiculturismo, pensando em alguns pontos específicos, né, dos grupos musculares, porque a gente tem sim o que a gente chama de hipertrofia regional. Eu consigo tentar priorizar mais uma hipertrofia aqui mais superior do meu peitoral, mais média, mais inferior, existe isso. Para um treinamento de fisiculturista, isso é fundamental. Para uma pessoa que não precisa disso, é muito detalhe, às vezes à toa, que faz com que a pessoa perca a sua aderência no treinamento. Então, dentro do meu treino, eu tenho uma grande divisão aí, são 6 treinos, né, que eu faço, 6 formatos de treino. Um treino só de dorsais, com estímulo ali, então costas, com estímulo de bíceps braquial, né, flexores de cotovelo. Um treino de peitoral, com estímulo ali para deltoide e também um estímulo para tríceps braquial. Então eu faço um pouquinho disso no final, treino bem o peito e no final coloco um pouquinho disso. Um leg day, assim, um dia ferrado de perna, fico ali 2h30 treinando forte na academia. Um dia só de deltoide, com um pouquinho de trapézio e também tríceps sural, a panturrilha. E agora eu me perdi. Um dia só de braço com abdômen, então flexores e extensores de cotovelo, né, bíceps, tríceps e abdômen. E outro dia, de novo, o leg day, que é um ponto fraco que eu preciso melhorar. Então, ele, especificamente, eu bato bem ali de volume em 2 dias na semana. O resto eu faço uma vez na semana com estímulos, porque dentro do fisiculturismo natural, a pessoa natural em si, uma coisa que faz diferença é a frequência de treino. O que a gente vê na ciência é você tem que treinar pelo menos 2 vezes, quando você quer maximizar uma resposta de hipertrofia, pelo menos 2 vezes o mesmo grupo muscular. Acima disso, treinar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quero treinar glúteo. É melhor treinar 3, 2, 5 vezes, tanto faz desde que o volume seja equalizado. Então, eu vou fazer 10 séries. Eu posso treinar 2 vezes na semana, faço 5 séries no dia, 5 séries no outro dia. Vou treinar 3 vezes na semana, treino 3 séries no dia, 3 séries no outro e 4 séries no outro. Então, totalizou 10 séries. Então, o volume equalizado, tanto faz a frequência, desde que seja pelo menos 2 vezes. Então, como eu sou natural, eu quero maximizar essa resposta ainda para o campeonato em abril, eu preciso treinar pelo menos 2 vezes o mesmo grupo muscular. Então, para não ficar tão desgastante, eu jogo um estímulo pequeno em um dia, em outro dia, um grande volume para aquele determinado grupo muscular. Enfim, eu falei de maneira Perfeito. Talvez muito rápida, com muito detalhe, mas é mais ou menos nessa lógica. Claro. Perfeito. Bom, só para finalizar aqui também, já são quase 9 horas, a Liana perguntou aqui sobre falar do BCAA no treino de musculação. Não sei bem o que seria isso. Você entende isso? Sim. BCAA seria... Eu tentei inventar uma piada agora, mas não consegui. Enfim, BCAA são 4 aminoácidos essenciais. Eu ia tentar falar assim, é um suplemento que não funciona, pegando a sigla do BCAA, mas não consegui. Enfim, então assim, são 4 aminoácidos essenciais. Se na sua alimentação a pessoa já está ingerindo isso, ou pior ainda, se ela já consome algum suplemento com uma boa qualidade ali proteica, né, em relação a aminoácidos essenciais, como por exemplo a proteína isolada de soja, a proteína da ervilha, isolada de ervilha, já vai ter esse BCAA ali, entendeu? Esses 4 aminoácidos essenciais já estarão presentes ali. Então compensa muito mais a pessoa pensar
em adquirir ele, se for usar a suplementação, né, uma suplementação completa, como a proteína isolada de soja, ou, por exemplo, a proteína isolada da ervilha, que já vão ter esses 4 aminoácidos essenciais ali dentro, do que consumir só algo que tem 4 aminoácidos essenciais. Não faz sentido. Então, assim, compensa muito mais partir para cá do que isso aqui e gastar um dinheiro à toa. Uhum, perfeito. Bom, então, muito obrigado. Vou ter que encerrar aqui, são 9 horas. Espero que depois consiga resgatar a gravação anterior. Essa aqui que a gente fez esse complemento agora de uns 15 minutos mais ou menos. Já vou fechar aqui, já botando para publicar também a gravação. E muito obrigado por todo mundo que participou aqui, né? Com perguntas, comentários, informações adicionais. E certamente, muito obrigado pela participação do nosso convidado de hoje, né? O professor Gustavo Trevisan. Muito honrado aí pela participação, viu? E muita força para todo mundo, muita persistência para quem tem interesse em trilhar essa jornada, né, da musculação vegana, né? E quem quer manter essa conciliação de ter um respeito aos animais com uma melhoria de performance física, né? Sim, arrasou. Bom, também para dar um tchau pro pessoal também. Sim, de novo, né, agradeço o teu convite, tá, Maurício? Muito, muito obrigado mesmo, eu acho muito legal o que a rede social nos proporciona, né, fazer essas interações com pessoas que a gente nunca nem viu pessoalmente, mas que vê, né, um grande vínculo, assim, com a causa animal, né, você tem o grupo, eu vi pedacinhos, né, das outras lives ali também, então acho muito legal isso que vem para somar, assim, né, então, enfim, muito, muito obrigado mesmo. E para as pessoas aí que participaram, né, eu vi a nutricionista Trevisan, valeu demais. Depois eu tô curioso para saber se é da minha família ou não, porque meu sobrenome é Trevisan. Gustavo, a Bruna, enfim, todo mundo que estava aí, meu, muito, muito obrigado pela participação mesmo. Uma boa noite para vocês, boa semana aí. Para quem for vegano, vegana, né, lembrem que o nosso treino, ele não tem um simbolismo, não tem uma resposta só no treino em si, né? Treinar, não, pra gente, não é só pensar, às vezes, na hipertrofia, emagrecimento, essas coisas que todo mundo pensa. Mas pra gente tem um simbolismo muito forte, né? Que a partir do momento que a gente treina frequente e responde ao treino e mostra para as pessoas, às vezes, sem a gente falar nada, só mostrar a gente treinando mesmo, e a galera vê, caralho, velho, eu achei que o vegano era doente, achei que o vegano não tinha hipertrofia nem nada assim, velho. Isso tem um simbolismo muito forte. Então, para quem tá assistindo e for vegano, vegana, velho, pensa nisso, sempre antes de você treinar e dá o seu máximo, velho. Dá o seu máximo mesmo e não para, velho. Não para um minuto, não para um dia, uma semana, faz tudo certinho, porque você não vai se arrepender. Valeu. Valeu demais, Maurício. Obrigado. Boa noite, boa semana a todo mundo. Até mais. Até. Parou!